Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do DTI Cast. E hoje a gente vai falar um pouquinho das dificuldades que a gente encontrou aí na nossa vida, nas empresas que a gente passou aí, e compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Meu convidado e co-host é o meu amigo Paulo Nogueira aqui da DTI, como sempre. E aí, Paulo, tudo bom? E aí, Bruno, beleza aí? Beleza, pessoal? Tudo jóia? Vamos tentar trocar uma ideia aqui sobre as boas e más experiências em empresas sem cultura de melhoria de processos, né? É verdade, né? E que é a maioria das empresas, né? Na verdade, a gente estava até batendo um papo aqui antes, né? Vou até roubar a sua fala, que eu achei interessante, né? Que a gente só descobre que a gente trabalhou numa empresa ruim quando a gente vai aprendendo as coisas, né? A gente só percebe, né, a dificuldade que tinha antes quando a gente vai aprendendo e vai trabalhando e vai evoluindo, aí você percebe, putz, nossa senhora, não tinha como dar certo lá, né? Não dava, né? Não tinha como esperar outra coisa, né? É. Isso é muito comum, né? Acho que muita gente está assistindo a gente aqui, vai se identificar um pouco com as histórias e a gente tentar, tentar compartilhar aí, né? Vamos começar aí com você, Paulo. Você já trabalhou aí bastante aí em vários lugares, né? Você que é mais velho do que eu aí, já tem um pouco mais de experiência. Toda vez ele vai nessa. Cara, tem que valorizar 6 meses que é para valorizar o resto da vida, cara. Não tem jeito. Essa é uma coisa que nunca Ai, vai se ai, perder. ai, ai. Mas não sei se você quiser compartilhar alguma coisa aí já. Então, eu acho que eu trabalho com vendas, trabalho na área comercial faz bastante tempo, né? Então, normalmente nas empresas mais que tem mais cultura de processos, de melhoria de processos, uma cultura de melhoria mais enraizada, mesmo nesse tipo de empresa, às vezes a área comercial é difícil, eu não gosto de generalizar, né? É ruim generalizar, mas normalmente ela demora um pouco mais para Um pouquinho mais de resistência. de resistência, é um pouco mais difícil de implementar algumas coisas, né? Tem uma cultura de que para vender você precisa nascer vendedor, que é talento, e são umas coisas muito difíceis de você conseguir superar e passar por elas para. Então é mais difícil. E isso aí dificulta um pouco, né? A gente só consegue perceber depois, né? Eu acho que se tiver alguém que está escutando aqui e é dessa área, pô, pode lembrar ou pode atualmente ter um gestor que trata todo mundo igual, por exemplo, né? Porque essa é uma coisa que, poxa, se você pegar várias conversas minhas aí no passado, você vai perceber que quase todas eu toco nesse assunto, né? Se não tem muito processo muito bem definido, não tem os indicadores muito bem definidos, acaba que vai chegar um momento lá em que a performance não está muito boa e no bom português assim o couro come de cima para baixo e não interessa, entendeu? Em O quem, certo né? paga pelo pecador, né? Esse? Todo mundo paga por todo mundo, né? Pô, isso é uma coisa, cara. Quantas vezes não foi uma reunião que você fala assim, meu Deus do céu, por que eu tô nessa reunião aqui? Não precisava Poderia estar ter ouvindo chamado isso, né? o fulano, o Beltrano e o Ciclano e ter conversado só com eles, entendeu? Né? Então é ruim. E por esse tipo de coisa assim, eu passei por várias, assim, né, meu? Nossa, é uma coisa comum, né? É bem importante também, isso aí vai muito na linha meritocracia, né? É importante saber quem está indo bem, quem não está indo bem, quem que merece ouvir, quem não merece ouvir, né? Também é uma forma de reconhecer, né? Que muitas vezes as pessoas querem, além do dinheiro, querem reconhecimento, né? Querem é, elogio, pô, querem parabéns ali do dia a dia, que às vezes passa batido, né? Que às vezes a gente acaba não dando e também está um pouco nisso a meritocracia, né? Então, pô, quem merece, quem está indo bem, não precisa ficar escutando, né? Escutando aquele sermão de quem está indo mal, né? E ainda corre o risco do cara que está indo mal achar que está indo bem, né? E falar, pô, isso aqui nem é para mim, né? É, é complicado. Eu vou tentar encaixar uma frase aqui no meio. Você não pode avaliar um peixe pela capacidade que ele tem de subir numa árvore, entendeu? Então, então assim, o que normalmente isso foi uma coisa que me incomodou muito por bastante tempo, assim. As pessoas têm qualidades diferentes. Por exemplo, tem aquele cara num time comercial que sempre vai vender mais em volume, né?
Tem, talvez, vamos deixar só, vamos tentar colocar desse jeito, não fazer comparação entre ele, mas aquele cara que vai vender só, vai vender bastante em volume, tem aquele cara que vai vender mais em qualidade, quando eu falo em qualidade, é qualidade, margem, né? A lucratividade do cara é maior. Tem o cara que tem, hoje é muito comum avaliar o NPS, né, o índice de satisfação, né? Tem aquele cara que tem uma nota muito boa. Então, tudo isso é importante, né? Tem aquelas pessoas que têm uma habilidade muito grande de fazer carteira e vender bastante, né? Para as mesmas pessoas durante a vida útil da pessoa, assim, né? Então, assim, e quando você olha só para o número de vendas, o que é normal, você acaba ignorando todas essas outras importâncias que tem dentro do processo. E as pessoas, quando elas fazem isso, elas sabem. Né? Por um bom tempo, eu não era, nunca fui o vendedor, nunca não é, nunca e sempre é ruim de usar, né? Mas não era comum eu ser o vendedor que mais vendia, mas era comum eu ser um vendedor que tem um NPS muito bom e tem uma lucratividade muito boa. Então, pô, às vezes com 12 negociações, 15 no mês, eu dava o mesmo resultado financeiro que colega fazia com 20, 25, entendeu? Então, pô, só que quando você vai pro número, aquele cara que vendeu 25 é o herói do negócio, entendeu? E aí é ruim, né? E aí cria frustração, né? Que eu acho que é o que você estava falando, né? As pessoas querem ser valorizadas pelo que elas têm de bom, né? Pô, se, né, o cara tem margem boa, o cara tem uma satisfação boa, o cara não dá problema, entendeu? O cara vende o que a empresa precisa vender, né? Então, assim, tem uma série de coisas que pode. E aí, quando não é muito estruturado, existe um ou dois heróis e um monte de condenado, né? Nossa, é o caos, né? Você olha assim, da história que você contou aí, né? Que é, assim, você tem que alinhar um monte de indicador de vendas para que você comece a entender um pouco sobre vendas, um pouco do seu cliente, o perfil que você tem, né, o perfil que seus clientes têm e como que cada um desses indicadores vai contribuir para a sua empresa. E muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar isso nas empresas, estão preocupadas com o número de vendas ou estão preocupados com o faturamento. É muito comum empresas olharem só para o faturamento, faturamento, faturamento e não tá vendo se está trazendo resultado ou não. Que muitas vezes tem um descasamento lá do fluxo de caixa, né? O dinheiro entra antes e você paga depois, e aí fica um monte de dinheiro na conta, e na hora de pagar não tem. E aí as pessoas não têm o mínimo do processo para saber se as coisas estão indo bem ou se não estão indo bem. Então, é, é muito difícil poder alinhar, né? Quando a gente olha para processos, entender o processo, entender o que que é importante para o processo. Quando eu estou dando aula, eu sempre falo, né? As pessoas não sabem o que elas fazem. E é muito difícil encontrar as pessoas que saibam. Eu não falo tecnicamente, eu falo a entrega, né? Se você sair perguntando aí o que que você faz, o que você entrega, qual que é a sua conversão, quanto tempo é que você conversa com a pessoa, qual que é a sua taxa, seu tempo ótimo de conversa, né? Que tipo de pessoa você atende, e as pessoas vão começar a patinar nesse tipo de resposta, né? Porque elas, meu, eu sento aqui só vendo para quem aparece, né? Não tenho, não, não sabia que era para fazer mais coisa, né? Então as pessoas não conhecem aquilo que elas fazem, né? E vale para qualquer área, né? Vale para vendas, vale para RH, né? Quanto tempo o seu RH demora para contratar uma pessoa em média, né? É uma pergunta simples, né? Pô, preciso de uma pessoa, quanto tempo demora para chegar? Ah, uns 15 dias, 20 dias. O cara tá dando um chute, o cara não vai te mostrar e falar, olha, o processo é esse e demora tanto tempo. Então é. Assim, eu conheço várias pessoas que têm cargos importantes, assim, em redes grandes de varejo, assim. Não quero falar o nome de ninguém, nem achar que ninguém se identifica, né? Sei lá onde que esse vídeo vai chegar, né? Mas eu conheço pessoas que têm uma posição importante e que se você perguntar para ela qual que é o tempo médio do ciclo de vendas dela, do time dela, da empresa dela, ela não vai. Mas tempo médio de ciclo de vendas? Pô, se perguntar qual que é o tempo médio de ciclo de vendas para ter sucesso, para ter, né, para a venda sair ou para encerrar o negócio, aí pior ainda, né? E isso é um ingrediente
super importante para você poder dimensionar o tamanho do seu time, né? Quanto tempo o cara demora para atender, para encerrar um negócio, quantos negócios a taxa de chegada, enfim, né? Não vamos falar de pesquisa operacional, porque não é a minha área de domínio, mas é um negócio bem complicado, mas é um ingrediente fundamental, e as pessoas não têm, né? Não tem nem a noção, assim, né? Então, pô, como é que calcula, dimensiona o tamanho do time? Vou colocar quanto mais. Isso aí em praticamente todas as empresas que eu trabalhei, pô, eu lotava de vendedor, entendeu? Quanto mais, melhor. Quanto mais melhor. E aí, E aí não depende só disso, né? não, claro que não, não depende só disso, depende de um monte de coisa, né, cara? Depende de colocar as pessoas certas no lugar certo, depende das campanhas, né? Muita coisa, muita campanha muito descolada, né? O pessoal do marketing muito afastado da operação comercial, então era raro, assim. Eu não lembro de uma vez é que eu não tinha um cargo estratégico, né? Mas eu não lembro de uma vez ter participado de alguma coisa que escutasse um pouco que vamos falar assim, que o chão de fábrica estava falando, né? Para fazer uma campanha. E aí vinha, meu, pô, gerava muito trabalho e pouco resultado, né? Muito trabalho, muita resistência também, né? Porque quando acontece esse tipo de coisa, né? Como é que você vai fazer alguma mudança e não vai conversar com as pessoas que estão fazendo, né? Nossa, eu até lembrei de uma história agora que num dos projetos que trabalhei de engenharia civil, tipo, tinha um processo lá que precisava de um coordenador. Então, assim, as pessoas coletavam os dados no campo, né? Era um processo simples de ser feito, as pessoas coletavam os dados no campo, só que tinha que ter um coordenador, alguém que eu fosse lá, verificar se as pessoas estavam fazendo certo ou não, que recolhesse a assinatura, que conversasse com o engenheiro, para o engenheiro validar aqueles dados. Tinha todo um processo envolvido de por que, que aquela função era importante. Então, o cara ficava passeando na obra, que nem o gestor da área falava, né? Pô, o cara tá passeando, né? Porque ele ia numa frente, conversava com o encarregado, conversava com não sei quem, conversava com o apontador, né? Que é o cara que anotava, ia para outra frente, tinha um carro disponível para o cara. E uma hora lá o gerente se irritou lá, ele falou: não, não, a partir de amanhã esse cara vem para o escritório, não quero nem saber. Né? Não enxergava o que o cara estava fazendo, entendeu? E a partir do momento que o cara foi no escritório, assim, parou de acontecer um monte de coisa na obra, aí o pessoal da engenharia parou de aprovar as coisas, porque tem que ficar em cima, tem que ficar cobrando, tem que ficar explicando. E aí, cara, deu 4 dias, já não tinha mais informação, eu não sabia o que estava acontecendo, e o gerente mesmo falou, não, volta o cara, precisa voltar o cara para a obra, né? Assim, porque faz as coisas da cabeça, né? O que está acontecendo? Pô, o que esse cara faz, né? Que é uma coisa comum, empresa grande, né? Você está olhando, como é que esse cara faz, hein? Só vejo o cara para lá e para cá, o que esse cara faz? Pô, talvez tivesse muitos meios de melhorar a eficiência do que ele fazia, mas simplesmente, pô, a partir de amanhã você vai ficar aqui no escritório e vai fazer isso, o negócio degringolou total. O cara não sabe explicar por que ele impediu o cara de continuar fazendo o trabalho, porque era uma coisa que só incomodava ele. É, E muito menos ele não sabe explicar por que ele teve que falar pro cara voltar, né? Tipo, ele só é. sentiu a dor. Falou, não, volta o cara então, mas, Sim, pô, e fica uma situação análise zero, terrível, né? né? Porque assim, não conversou com ninguém, não conversou com a equipe que gerava os dados, não conversou com a equipe da obra em si, não conversou com ninguém. Ele tomou uma decisão por ele mesmo, sem consultar o chão de fábrica, as pessoas que estão trabalhando. Ele simplesmente acordou e falou: não, vamos reduzir esse cara aí, vamos reduzir custo. Não, sorte que não mandou embora, né? Senão o negócio tinha degringolado para sempre, né? É, porque até outra pessoa entrar e aprender a fazer o que o Até, cara faz, né? ixi, até aprender, até andar. Então, assim, falta de comunicação, falta de entender, né, o que acontece no chão de fábrica, no caso da obra lá, né? Por que que cada um faz aquilo que é importante. Sim, lógico que tem todo um contexto, né? Eu falar que, pô, como é que o cara chega no gerente? O cara é maluco, né? Mas que a obra sempre, às vezes, tem muita gente na obra, tem muito peixe, né? Que os caras falam assim, nem sei se é pejorativo ou não, mas é peixe, né? Indica, o Ah, Paulo é amigo fulano do é peixe do Bruno, Beltrano lá, né? fulano é peixe de não sei quem, isso aí não pode mandar embora, não, que não sei o que tem, é conhecido de não sei da onde, né?
Então sempre tem muitas essas coisas. E aí acaba gerando Peixe, muita desconfiança, né? É, muito peixe. Quando eu comecei assim, os caras falavam, peixe, mas que peixe que é esse? peixe, né, cara? É, meu, eu não sei, assim, né, eu sempre fico me questionando sobre várias coisas e uma coisa que eu me questiono sempre é, nesse caso aí desse gerente aí, né, que fez tomou essa ação arbitrária, né, de Totalmente. mandar o cara parar de fazer o que tinha que fazer. Hoje, né, hoje, para mim a função do gerente, eh, do gestor, né, meu, é facilitar a vida, orientar e facilitar a vida das pessoas que estão na operação imediatamente abaixo dele, né, porque essas pessoas não têm, como elas estão na operação, elas não têm tempo de ter informação sobre a empresa inteira, sobre tudo que está acontecendo. Então esse Visão cara, sistêmica, né? Entender os outros processos, né? isso aí é mais a função, assim, uma atribuição do gestor. Então, esse cara vai pegar as informações e vai ajudar as pessoas com essa parte das informações, colocar as pessoas no lugar certo, né, meu, e tudo, e fazer essa gestão da informação e das pessoas, e manter as pessoas engajadas. Mas o que acontece, a maioria dos que eu já tive, assim, cara, eles são, tipo, sei lá, tem muita gente que ainda é meu amigo, eu gosto das pessoas, assim, mas meu, o fato de ser gerente dá pro cara a atribuição de poder mandar e desmandar e fazer o que ele acha que deve fazer. E aí não funciona, né, meu? Não funciona. As empresas são uma sequência de processos onde um entrega para o outro e um depende do outro, né? Ó, vou até pegar um livro aqui, sair até da câmera aqui, ó. Isso aqui tem uma coisa que é muito legal, que é nesse livro aqui, ó. Pipeline da Liderança. Ah, eu Esse é um livro tenho que e eu não. acho muito legal, então eu vou até indicar o Pipeline da Liderança. Pô, esse livro é muito bacana, que fala justamente das atribuições das pessoas, né? Do cargo de assim, ser gestor de você mesmo, para depois começar a gerir os outros. Porque isso que você falou, muitas vezes as pessoas têm essa impressão, né? Ah, eu quero ser promovido, que eu quero ficar mais de boa, né? Não quero fazer nada, né? Assim, é umas coisas que já escuta assim que é muito comum você ver assim, as pessoas têm algo contra o gerente, assim, Esse como cara não se faz fosse nada, né? esse cara não faz nada, esse cara É, não faz nada. É porque assim, não, pô, não vou defender, né? Porque não é generalizando, mas tem gente que não faz nada e tem gente que faz bastante coisa. qualquer Mas assim, posição, né? quando você começa a fazer a gestão dos outros, né? Você não é sua atribuição fazer a parte operacional. E tá até errado você fazer isso, porque você não tem que saber gerir as outras pessoas, né? Você tem que ajudar, você tem que facilitar, como você falou, né? Então, Enquanto eu putz, faço a parte. Desculpa te interromper, não, eu ia mas falar enquanto. que esse livro é do É, eu, bacana. eu, eu, eu tenho, eu tinha uma ideia diferente dele, e eu comprei ele por uma ideia diferente de pipeline mesmo. E depois de pipeline mesmo, eu fui entender que quem está dentro desse pipeline é o líder, né? Desde o começo, né? E não um Aham. pipeline de negócios. Mas eu tive a oportunidade, vou me aprofundar mais nele aqui. Mas você estava falando que o gestor não pode ir para a parte operacional. Se ele começa com atividades operacionais, ele perde a capacidade de enxergar o negócio como melhor como um sistema de tomar decisão e de orientar as pessoas, né? Então não, realmente não dá, né? É, É complicado, mas tem essa questão, né? O cara não faz nada, não sei o quê. Administrar conflito, né, cara? Eu acho que é um papel importante do cara que está numa posição dessa as e é funções e desgastante, né? atribuições vão mudando, né? À medida que as pessoas vão evoluindo. Então, não dá para fazer lançamento de nota e pensar em Em como deixar condições, esse processo mais rápido. é, condições tributárias da empresa, que se dá para mudar, se não dá, e não, assim, as coisas não dá para conciliar tudo. Entendeu? Então você deixa de fazer. Você tem, e é uma dificuldade, né? Porque você tem que dominar para se destacar, até mudando, desvirtuando total aqui o assunto, mas você tem que dominar, para você se destacar lá, você entra na empresa. Para você se destacar, você tem que dominar a parte operacional. Aí só que para você Sim. ser líder, você tem que ter outras qualidades que não tem muito a ver com o dominar, né? Dominar, sim. Você vai ter que ensinar, treinar as outras É. pessoas, mas você Não treina é, não é mais o suficiente isso, só aquilo, né? que é o, então por isso que assim, é difícil, né, ser promovido e subindo, né? Então é uma coisa que é complicada, que muitas vezes as pessoas entram, as pessoas já querem ser promovidas rapidamente e acha que
merece ser promovido, mas eu vou parar que eu estou desvirtuando a nossa conversa, que a gente vai falar de outras dificuldades. Não necessariamente é importante, eu acho. É claro, né? Tem ambições, as pessoas têm ambições diferentes, mas tem pessoas de sucesso dentro da parte técnica ali, né? De alguma parte ali. Não necessariamente esse cara vai ser o diretor da empresa, ou ele vai ser o diretor comercial, ou ele vai ser o diretor de operações, mas ele tem a parte técnica do cara é muito boa, né? E ele tem como crescer desse jeito, né? É, é que normalmente a gente, como que eu vou dizer? Acho que vai ficar mais fácil. Eu tenho um amigo que foi diretor de empresa e que hoje é vendedor e que ele não quer trocar mais, entendeu? Tipo, ele falou, olha, cara, eu tomo conta das minhas negociações, né? O cara vende imóvel caro, e eu tomo conta das minhas negociações e tudo, e ganho dinheiro desse jeito, e eu não quero ter que responder por 20 pessoas, entendeu? E, pô, ele é um cara que, vamos falar assim, é um cara que tá dentro dessa parte, ele é um cara técnico, né? E que consegue os resultados que quer, mas não necessariamente é um cara que tá. Não vou nem falar que ele não tá apto, mas por opção o cara prefere não, É por opção, né? Eu não tenho, ter eu mais. tenho vou dar o meu exemplo até, né? Eu sempre gostei do Excel, pô, e eu, modéstia à parte, eu mexia no Excel sem o mouse, né? Uma época da minha vida lá atrás, né? Eu Quando sentava você, aqui, você me ensinou bastante coisa no Excel e era assim também. Eu falei, pô, vai mais eu, devagar. eu mexo assim, e tal. E eu, pô, tinha gente muito melhor que eu, não sou o melhor do mundo no Excel, mas eu consigo me virar bem. Então, e aí chegou uma hora do Excel lá que eu, pô, consegui me virar muito bem na empresa. E aí tive que tomar exatamente essa decisão, né? Pô, eu vou para um caminho estratégico da organização, ou estratégico pessoalmente, né? Vou me desenvolver de forma de ser gestor, ou eu vou pra uma parte mais técnica, né? Porque assim, pô, vou aprender a mexer no BI, vou aprender a fazer macro, né? Que era uma parte que eu não dominava. Pô, aí tive que escolher, porque o tempo é um recurso valioso e limitado, né? Não dá para você seguir os dois caminhos, né? E aí, nessa época, eu falei, putz, não vou fazer curso de BI, não vou aprender a fazer macro, porque não é o caminho que eu quero seguir. Mas tem muita gente de sucesso que vai nesse caminho, né? Tanto de reconhecimento como de remuneração. Então, os dois caminhos são caminhos viáveis, né? É importante as pessoas também escolherem, né, o caminho que elas querem. O cara técnico vai chegar uma hora, muito técnico vai chegar uma hora que ele vai resolver grandes problemas, né? E aí que tá o negócio, né? O resultado aparece, né? Agora, lidar com as pessoas, né? Que é o começo da nossa conversa. Lidar com as pessoas, principalmente em cargo de gestão, que não tem muita visão sistêmica e não tem melhoria de processo como uma coisa que está por trás ali do que está fazendo, né? Aquelas três questões lá da melhoria lá, elas, cara, só elas já fariam uma mudança danada, assim, né? Pô, eu No, sou muito fã das três questões, cara. Acho que do que as pessoas normalmente tentam fazer, né? E tem os caras são meio, sei lá, cara, teve um cara uma vez, é, puta, como que eu conto isso, né? Ele atrelou uma meta de resultado com um outro resultado que não tinha nada a ver, entendeu? Tipo, olha, se você não atingir essa meta aqui, não bater essa meta aqui, essa e essa e essa resultado que você atingiu e bateu e ganhou, tudo que você ganhou com essa parte do negócio aqui, você não ganha mais, entendeu? Então imagina, se chegar no final do mês ter tipo R$ 3.000 para receber de uma parte, né, do conjunto do seu, né? Porque normalmente comercial o cara vai ter lá um valor que é fixo, um valor que é variável e alguns prêmios, né? Que aí estão atrelados à necessidade do negócio. Tem que, por exemplo, apartamento. Eu tenho lá 5 apartamentos lá no empreendimento lá que são os últimos e não é meu negócio, mas vai fechar o stand, tem que vender esses apartamentos, então você tem um prêmio lá para vender cada um de X mil reais. E aí, cara, o cara vai e tem a ideia brilhante de falar assim: olha, se você não fizer 3 captações no mês, esse prêmio desses apartamentos você não ganha. Então, tipo, é umas coisas que cara,
a dificuldade de fazer, né? A dificuldade de fazer a captação tá sendo, pô, resolve a dificuldade de fazer a captação, não mexe naquilo lá, entendeu? Ah, Paulo, mas é uma forma de estimular. Ou não, né? Ou não, né, cara? Tem, tem que, tem É que, uma tem forma de que, estimular ou não. tem que ver muito bem, né? Então, esse tipo, durante o meu tempo, assim, esse tipo de atitude e de decisão desse jeito foi o que mais eu tive de sabor, assim, na área comercial, assim. Tiveram lugares que foram muito bons, assim, que não era desse jeito, né? Mas normalmente essas ideias mirabolantes aí, ela sempre sai da cabeça de um coronel desse que virou gerente, entendeu? Né, o português bem claro, assim, né? Um peixe de alguém. Um peixe de alguém, né? O cara quer resolver todos os problemas e não tem o ganha-ganha, né? Que é importante, né? Em qualquer área, né? Importante que Não. todo mundo veja um sentido, né, de fazer aquilo, não de não fazer, né? Nossa. É, com Quando, certeza. pode falar. O primeiro cara, a primeira empresa que eu trabalhei na área comercial foi uma representação da Nextel em São Paulo no ano 2000. E essa representação ela era de um chinês, de pai e mãe, né? E foi uma experiência muito boa, porque a Nextel é uma empresa americana, então ela tinha uma estrutura, os processos muito bem definidos e treinamentos, tudo dentro da companhia, e que os representantes, né, eram obrigados a participar, então tinha bastante treinamento. E eu não sei, eu não entendo muito da cultura do dono do grupo, né, de revenda, mas ele treinava muito também, entendeu? Então, assim, tinha muito treinamento de qualquer tipo de viés, assim, treinamento de produto, treinamento de abordagem, treinamento sobre processos já, né? Eu nem depois de muito tempo que eu fui entender que aquilo era treinamento de processos, né? Mas porque eu não tinha condição na época de enxergar isso desse jeito, né? Então isso aí ajudou bastante, assim, e tinha resultado, né? Bastante resultado. É claro que tinha problema, como tinha em qualquer lugar, mas foi uma experiência bem boa, assim. Era bem novo, deu para aprender bastante coisa, né? É, nossa, um dos primeiros empregos que eu trabalhei, cara, assim, você falou treinamento, né? Eu fiquei lembrando, assim, putz, eu quase não tive, não tive nenhum treinamento, né? Simplesmente do tipo, pô, começa aí, né? Entra aí e trabalha, entendeu? Faz o que precisa fazer, né? Então, é tipo, o treinamento era, ó, o equipamento é esse aqui, você aperta isso, aperta aquilo. Tô falando, né, pro meu primeiro não, nesse caso que eu tô falando aqui, antes de ser engenheiro, eu me formei em biomedicina e trabalhei em alguns laboratórios, hospitais aí. Um desses, né, tô falando da área da saúde, só para vocês ficarem mais horrorizados. Um desses aí, você, pô, tá aqui, ó, entra aí, é seu, se vira e manda ver, entendeu? E assim, é o básico, né? Eu não consigo imaginar as pessoas entrarem em algum lugar sem ter qualquer tipo de treinamento, né? De como que as coisas funcionam, por que funcionam, né? Então, putz, é espantoso. Então, quando você, pô, era novo, né? Era moleque. Então, quando você vai evoluindo, vai aprendendo o valor que o treinamento tem, muita gente ainda não dá valor pro treinamento hoje em dia, né? Você encontra as pessoas aí, elas não estão treinando, não estão evoluindo. E o treinamento tem que ser algo que precisa ser feito com recorrência, né? A gente tem aqui na EDTI o nosso EDTI Learning aí, que é um programa de treinamento, né, e de aprendizado, de evolução das pessoas. Então as pessoas vão treinar, as pessoas vão se aprofundar naquilo que elas fazem, para que elas possam ter um melhor resultado. Então, nossa, é muito, muito comum, eu já vi, eu já passei por isso lá no começo, de ser jogado aos leões, basicamente, né? Nossa, cara, acho que foi um dos empregos que eu mais sofri na minha vida, assim, cara. Nossa, eu não dormia, cara, porque, cara, não sabia como as coisas funcionavam e tinha que entregar e tinha que sair os resultados, cara. E assim, pensa numa pessoa perdida no mundo, cara. Assim, nossa senhora, sofrimento total, cara, sofrimento total.
E aí você vai pegando, né? Pô, vai na raça e pegando como é que as coisas funcionam, mas é um negócio que existe até hoje, mano, assim, inacreditável. E É, já dou outro exemplo na sequência, que é o que eu tô passando hoje aí. Eu tô construindo minha casa aí, e aí o cara ficou de me entregar aí das janelas que eu comprei na segunda-feira. Cara, hoje é quarta-feira e ninguém me liga, ninguém fala nada, se não sou eu correr atrás do cara, entendeu? Imagina, não, é uma bagunça lá onde eu comprei o negócio, né? Provavelmente, né? Porque, sei lá, o mínimo que eu fico imaginando é, pô, hoje tem que entregar a esquadria do Bruno lá, a janela. Pô, não vou conseguir? Pô, Bruno, vai ficar pra semana que vem, vai ficar pra sexta-feira, né? Não, simplesmente eu não sei nem se o cara sabe que precisa me entregar, né? Os negócios, que é mais tem que ligar para ele para espantoso, né? lembrar. Tem que ligar, pô, você sabe que eu tô aqui, né? Ah, não, tranquilo, daqui a pouco vai chegar, vai falou que vai chegar hoje, né? Vamos ver. Mas assim, é o caos, cara, porque as pessoas é um negócio básico, né? De você entrar e falar o que que eu tenho pra semana que vem, né? Pra entregar, o que que eu não tenho, o que que vai ficar pronto, o que que não vai. Que é muito do que eu aprendi na raça quando eu trabalhei no laboratório, né? Simplesmente eu fazia lá os resultados lá quando, pô, se a máquina desse algum problema, se alguma coisa que não produzisse um exame lá, não entregasse, meu, eu nem, no começo eu nem via, nem sabia, cara, que, nossa, era um caos total, entendeu? E eu sinto muita falta. Hoje eu olho para esse momento e falo, meu, se eu tivesse tido um treinamento sequer, muitas noites de sono seriam bem melhores naquela época. Eu acho que a falta que isso daí faz, na verdade, é quando você tem um treinamento, você consegue ter clareza no que é que as pessoas esperam, no que é que a empresa espera de você, né? E aí você trabalha no sentido de atender essa demanda, né? Pô, a empresa espera que eu faça isso, isso, isso. Quando você não tem um treinamento, você não sabe o que a empresa espera de você, né? E aí essa insegurança de não sei se eu estou fazendo certo, não sei se eu estou fazendo errado, né? É a palavra feedback é uma coisa, É, o uso da palavra feedback é uma coisa relativamente nova, então a gente não tinha muito isso no passado, né? Eu tive muita sorte, né? Eu acho que eu sou uma pessoa de muita sorte, porque embora tenha tido experiências ruins, eu trabalhei em empresas que primavam por treinamento assim bastante, não por uma decisão voluntária, mas uma decisão meio de cima para baixo, né? Porque eu trabalhei no ramo de automóveis por bastante tempo, trabalhei na Nextel e depois em várias montadoras. Então as montadoras elas exigem. Então, tipo, essa experiência aí da Nextel, e depois Ford, e depois Volkswagen Ford e Ford carro e caminhão por bastante tempo, e depois Volkswagen. Então o treinamento é constante, assim, tipo 2, 3 vezes por ano você vai para algum lugar para fazer treinamento. A Volkswagen era muito pesada de treinamento, assim. Tem um treinamento da Volkswagen de 4 semanas, entendeu? Não são 4 semanas consecutivas, mas são 4 semanas intercaladas em que você passa por uma série de coisas. Então eu sempre tive muita sorte. Tive sorte de conhecer pessoas que têm vontade de ensinar, assim, e tudo. Mas não é a regra, né, cara? Não é a regra. Então, não, é muito, eu muito acho que existe uma complicado. oportunidade, tipo, não sei se daria para dizer que isso é um oceano azul, pode até ser que seja, de fazer esse tipo de consultoria e esse tipo de serviço para empresas de pequeno e médio porte, né? Porque esse tipo de qualificação, esse tipo de treinamento, isso não chega nas empresas pequenas. Provavelmente essa que vai entregar a sua janela, se ela for entregar, Obrigado. é uma empresa que, pô, não é muito difícil você pegar e organizar um treinamento e alinhar os processos, né, meu? De um lugar assim, o negócio vai se transformar numa. Cara, não dá pra falar disso sem falar do McDonald's, entendeu? Quem assistiu o filme lá, Fome de Poder, dá pra entender o que esse tipo de coisa faz dentro de uma empresa, né? Não, é fundamental, é a longo prazo, né? Assim, assim, mas nossa, deu até nervoso aqui de lembrar dessa época da minha vida aqui, nossa senhora. E aí você me assustando com as minhas janelas aí que vão chegar em breve, ou não. É complicado, né, cara? E acho que é uma coisa também que você falou aí que é assim, um pouco da visão sistêmica, né? O que que
você entra, se você não recebe o treinamento, mais uma vez, né, falar a visão sistêmica, você não sabe o que que é importante ou não, né, para a empresa, para onde você tem que olhar. Você, pô, que nem eu estava perdido lá, tinha um monte de coisa para fazer que eu nem sabia que existia, não sabia que era importante, né, e vai descobrindo aos poucos. Mas é importante, né, porque nesse mesmo exemplo que eu dei agora há pouco, aí, quando eu falei da obra, né, mudando, quando eu evoluí mais na minha vida lá, né, que é, pô, quando você faz apontamento de obra, pô, o cara tá fazendo um apontamento, ele tá lá na ponta lá, cara, ele tá anotando num papel o que as coisas estão acontecendo, e muitas vezes o cara não dá o valor adequado, né? A pessoa tá lá e eu falei, meu, se eu anotar aqui se é o João, se é o José, se é a escavadeira, se é retro, aí, pô, quem que tá vendo isso na verdade, né? Então, assim, ele tá enxergando um pedaço muito pequeno do processo, né? Que, pô, é um processo que, pô, a partir daquilo você vai colocar no sistema, você vai fazer um rateio de custo, você vai começar a identificar onde que o seu dinheiro está sendo gasto dentro da organização, quais os serviços estão custando mais ou estão custando menos, onde que você precisa colocar sua atenção para você fazer alguma melhoria, para que você possa reduzir o custo, impedir que aquilo estoure seu orçamento, né? Vai gerar lá no final do ano ou semestralmente lá uma reunião estratégica para saber as direções que a empresa vai tomar. Pô, e a gente está falando de rabiscar num papel lá qual equipamento que é, qual o serviço que está fazendo. O cara não está enxergando isso, né? Então, em muitas reuniões que a gente fazia, né, conversava com o gerente, né, da área, explicava, não, as pessoas sabem que precisa, né, para que que eles estão usando isso, aonde que vai chegar, porque senão, porque é uma coisa assim, o trabalho é importante, né? Todo o trabalho da empresa é importante, mas as pessoas precisam enxergar que esse trabalho é importante, tem um motivo para ele fazer, não é a ideia de um maluco, né? Pode ser, como você já contou aí, né? Mas na maioria dos casos não é a ideia de um maluco que tirou da cabeça dele, né? Então, entender, né? Comunicação, o porquê que esse trabalho específico ele é importante e por que que ele tem que ser feito corretamente, né? Porque muitas vezes se a pessoa não vê valor no trabalho, ela pode fazer de qualquer jeito. Às vezes o treinamento até, não sei se, eu acho que não é isso que você está dizendo, mas você falando assim, eu pensei, às vezes o treinamento pode até existir, mas o treinamento com relação operacional, o que, que o cara tem que fazer? Ele tem que ir lá, tem que ver a quantidade de hora da máquina, ver quanto consumiu, quanto sei o quê, aí pronto, o cara sabe exatamente o que ele faz, Uhum. mas o porquê ele não sabe, né? Se ele É, entender que a segurança dessa informação, não é essa palavra que eu queria usar, mas eu esqueci. Não é nem a veracidade, vou tentar lembrar, mas se ele entender a importância da qualidade dessa informação para a estratégia da empresa, né, para distribuir os gastos, que nem você falou, eu não entendo muito de construção, na verdade eu não entendo nada de construção, mas eu acho que isso aí no final vai chegar em um ponto que pode bater no PLR dele, né? Tipo, se essa informação for boa, as pessoas tiverem informação e conseguir fazer uma estratégia melhor, o resultado da empresa pode ser melhor e, consequentemente, o PLR dele lá, se for o caso, vai ser melhora para melhor, todo né? mundo, né? É. É isso que as pessoas têm que ter em mente também, né? Quando elas estão trabalhando, né? Eu sempre tenho. Meu, se ficar bom para a empresa, fica bom para todo mundo, né? Ou, pelo menos, deveria ser assim. E é assim na maior parte dos casos, né? Então as oportunidades aumentam, as chances aumentam, né? Tudo acaba melhorando. Sempre nunca é ruim de usar, mas praticamente se é melhor para a empresa, é melhor para todo mundo, né, cara? Tipo, não tem jeito de. É melhor você trabalhar numa empresa que está indo bem do que numa empresa que A não empresa está está indo indo tão mal, bem, né? né? É. Com certeza. Nossa, a empresa que está indo mal, pô, tem vários, sei lá, já vi amigos falando que fala assim, pô, parece que o negócio lá vai fechar, parece que vai falir, né? Pô, Aí, você, aí o cara tá lá 3 anos trabalhando naquela condição, né? De não sei se o negócio tá indo, se não tá, né? E, pô, imagina como que é trabalhar nesse. Pô, o cara não consegue fazer uma conta, né? Uma conta na vida porque não sabe se o negócio vai ter mês que vem ou não. É. Vai se arrastando, então. Eu não sei, mas eu acho que a pessoa deveria ter uma ideia. Vou usar um termo aqui que talvez nem todo mundo saiba, mas aí falando um pouco dos cursos aí de Green Belt, Black Belt, se seguirem para esse lado, vão entender o que, que é que eu estou falando, mas eu acho que o cara tem que saber, ele tem que ter na cabeça o CIPOC do processo que ele participa, entendeu? Quais são as entradas, quais são os fornecedores,
né, quais são os fornecedores, quais são as entradas, o processo que precisa, as saídas e o cliente, assim. Se tiver essa ideia, eu acho que já não é uma coisa difícil, né, de Não, fazer, né. não, e é Eu uma coisa acho, para todo mundo, né? eu acho que já, sabe, a gente tinha um problema muito grande com o faturamento, né. Imagina você dentro de uma loja que chega no final do mês, vendeu 300 carros, né. É muito faturamento, né, é muita gente circulando, né, é muito carro entrando, é muito carro saindo, é muita coisa, né. Agora você imagina esses 300 processos de faturamento chegando no financeiro, faltando algum documento. Nossa, Eu aí o cara que tem bastante coisa para fazer, ele tem que fazer mais coisa agora, né? tenho que fazer mais coisa, ele tem que voltar, aí o tempo aumenta. E aí, né, uma coisa que eu sempre falo, que as pessoas não gostam de vendedor por conta das más experiências que elas têm com interações desse tipo, né? E uma das causas das má experiências são a falta de conhecimento sobre o processo, né, cara? Se o cara não conhece o processo, ele não sabe o que precisa ir, ele não sabe por que precisa, o negócio vai e volta, né? Então é complicado, né? E é a falta de visão do, pelo menos do processo dele, né? Pô, eu preciso entregar lá no faturamento, o que que eu preciso? Preciso do documento certo, preciso do pedido, preciso, sei lá, pagamento, não sei. Isso serve para qualquer coisa, né, meu? Pô, primeira coisa é identificar o seu cliente, né? Quem que é o seu cliente interno, né? Para quem que você está fazendo aquele serviço, né? A sua É, atividade é um desafio, né, para quem está vendo esse podcast aqui, né? O que você está fazendo para quem que é? Que é a primeira coisa, né? Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer no Cipoc, né? Identificar o que a gente faz, preciso saber que eu faço, né? E o que que eu entrego e para quem que eu entrego isso? Quem que é o meu cliente? Como que a pessoa vai usar isso? Porque se eu não sei como que a pessoa vai usar, como é que eu vou melhorar o meu trabalho, né? Senão a gente cai no que fica lá, que acontece muito, que é o excesso de processamento, né? Você faz aquilo que você acha que é bom, mas que não necessariamente seu cliente enxerga como valor, né? Então, assim, você precisa entender quem é o seu cliente, para que que ele usa aquilo que você entrega, por que que você precisa entregar aquilo para poder melhorar o seu processo. A gente não pode falar de melhoria de processo se estiver falando só olhando para mim, né? A gente não faz melhoria para um único setor, né? Você tem que impactar a empresa, né, de forma geral. eu não sei se isso é sorte ou azar, eu acho que é sorte, mas eu tive a sorte de. Eu sou engenheiro de produção e minha formação foi mais tardia. Quando eu me formei em engenharia de produção, eu já trabalhava há bastante tempo na área comercial. Então, a minha faculdade inteira foi assim, olhando e falando, nossa, isso funcionaria para isso. As minhas analogias sempre foram com processos comerciais. Então, sempre que eu pensei alguma coisa, eu fiz alguma transferência, assim, né, de pô, como que eu posso usar, foi processo comercial. E uma das primeiras coisas que eu fiz, assim, depois de começar a entender um pouco, né, como funcionavam os processos e tudo, foi fazer dois packzinhos, porque, cara, a gente tinha muito problema de meu, imagina, eu gosto sempre de falar de exemplo, assim, de experiência, né. Teve um dia, tipo, era uma sexta-feira, umas 4 horas da tarde, eu tinha feito uma venda para um rapaz, pô, faz muito tempo isso, falando de 16 anos atrás. E tinha um monte de regra, assim, né, algumas burocracias, que elas eram necessárias por conta do Detran e de algumas coisas assim, né. E tinha lá na época, tinha que vir com comprovante de pagamento de PVA lá dos últimos 2 anos, para fazer a retirada do carro. Ele ia dar o carro usado dele, pegar o carro novo e levar embora, né. Sexta-feira, 4 horas da tarde, o cara já tinha feito o endosso do seguro dele para outro carro, quer dizer, o carro dele já estava na porta da loja sem seguro, o outro carro dele estava pronto para ele ir embora, né. O cara tinha uma viagem, alguma coisa, não sei se é verdade ou não, mas não importa, porque não vem ao caso. E, pô, e não dava para fazer o negócio, cara. Tipo, não dava para fazer a troca, porque ele não tinha o documento. Porque eu não sabia, tipo, ou esqueci, ou sei lá, cara. Ou eu falei e o cara não ouviu, enfim. Mas o Falou, o resultado é cara não essa. ouviu, não cobra, né? Porque é uma coisa comum também, depois a gente fala mais.
A situação estava posta lá e, pô, foi um puta de um problema, entendeu? Acho que foi um dos maiores que eu já tive, porque o cara ficou muito nervoso, né? E quando eu É, começo a entender um pouco melhor sobre processos, uma das primeiras coisas que eu faço isso foi acontecendo, né? Quando acontece com a gente, esse erro não acontece mais, mas aconteceram outros e eu via isso acontecendo com frequência, porque sempre tinha gente nova trabalhando e tal. E, pô, eu vou criar um pacote aqui, sei lá, não sei como, de um pack, com todas as documentações necessárias para fazer uma negociação checklist. e com um checklist no final e com um protocolo. Então, no final do checklist, eu fazia o checklist com o cara com tudo que precisava, né, meu? Ele assinava o protocolo, pegava aquele protocolo e grampeava junto com o faturamento. Então, assim, cara, não tinha mais jeito de o cara que estava fazendo a venda esquecer, e não tinha, porque estava anexado ali tudo junto, e não tinha jeito do cara que estava com o protocolo na mão, entendeu? Pô, cara, tipo, você pode até ficar chateado, eu compreendo, mas estava ciente desde o começo, entendeu? E parece que não, cara, mas isso teve um resultado no NPS. Não era NPS não é NPS que é o nome que PS mais novo, né? é que era que era usado na Volkswagen, eu não lembro o nome agora. Mas, pô, teve um salto gigante, assim, porque pô, um monte de problema parou de acontecer, né, cara? Foi uma coisa simples, né? Uma coisa de quem deveria estar olhando o processo, né? Como que é identificar, né? O quanto que disso ocorria, qual que era o percentual, qual que é a reclamação do cliente. Então, tudo falta de olhar os processos, né? Como a gente está falando. Na verdade, você tem que parar imediatamente, né? Corrige para não acontecer de novo, né? Na verdade, o pessoal tem uma tolerância muito grande com o problema, né? Várias vezes tem um nome no Lean, tem um nome específico para isso. Agora eu não me Fazer recordo, certo da mas primeira vez. né? De você parar, né? O TR que parava de funcionar para não produzir mais defeito, né? Aí o cara vai lá e conserta e aí ele volta a funcionar de novo, né? É uma coisa básica lá do Lean lá no começo, né? Só que o pessoal tinha muita tolerância, né? Então é sempre resolvendo aquele erro ali, aquilo ali, né? É. E aí quando você começa a entender um pouco mais, não é tão difícil assim, né, cara? A maioria dos problemas são fáceis de resolver, né? Tem um princípio de Pareto aí, né? Acho que 80% resolve fácil, né? Bom, então isso aí é o fazer certo da primeira vez, né? Parar, né? Ter o trabalho de parar, de olhar, identificar por que que aquilo acontece, criar mecanismos para evitar que aquilo ocorra. É um mecanismo simples também, né? Senão muita gente acha que é tudo burocracia, né? Então, para você usar uma caneta azul, você tem que testar 42 canetas antes, para não ter problema da caneta acabar no final, né? Começa a criar umas coisas malucas assim, né? Que não tem muito sentido, né? Só porque é do negócio que, se acontecer, não vai matar ninguém, não vai acontecer. Tem que avaliar, né, o risco que as coisas acontecem antes de começar colocando um monte de coisa, né? Mas é fazer certo e criar mecanismos simples, que é o Pokayoke do Lean aí, que acho que era isso que você estava falando. Não é o Pokayoke, cara. O Pokayoke é o sistema antifalhas, né? É, É essa criar mecanismos parada, né? para Não, que o desculpa problema te não ocorra. interromper. Não, só para concluir, para que o problema não ocorra. Então, assim, precisa trabalhar para fazer isso funcionar dessa forma, né? Então, isso aí putz, é um ganho muito grande, né? Porque cada vez que você faz um problema, né? Além do impacto quando você está direto com o cliente, assim, em caso de vendas, né? Se dá alguma coisa errada, é direto no cliente, né? Que vai estourar, né? E aí, putz, lógico que sempre tem uma imagem, arranha, tem um custo que a gente não consegue mensurar aí, que acaba prejudicando a empresa no longo prazo. Com certeza. Não, aproveitar aqui, ó, tô me lembrando aqui para falar do desconto, né? Para quem está assistindo aqui o nosso podcast, tem sempre o desconto aí, né? O QR Code tá na tela de vocês aí. Só mirar no celular, poder acessar aí o nosso plano de assinatura EDT Eagle Black, com todos os cursos Green, Black Belt, Yellow Belt, Scrum, né, princípios do Scrum, especialista Lean, Boxplot, Minitab, tem Excel lá, tem um monte de coisa legal para desenvolver. Né? Tá bem alinhado com essa conversa que a gente está falando, embora né, não seja diretamente o alvo aqui, mas aproveita o nosso desconto, dá uma olhada lá no nosso conteúdo e também
se cadastra aí no nosso curso. E uma outra coisa, né? Se você achar que alguma coisa que a gente falou aqui não procede, está errado, os comentários estão aí embaixo. Se tiver alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa a mais, né? Ou se aprofundar em algum assunto, né, meu? Fica à vontade para conversar com a gente aí, né? Se identificou com alguma história nossa, tem uma história sua para compartilhar aí. Né? Quando eu É, conto a minha história, muita gente já tem histórias parecidas por aí, né? Do Paulo também. Então, já conversei com algumas pessoas que têm história parecida. Conta a história de vocês aí, né? A gente poder interagir. Bom, é isso por aí. hoje é só então, né, Paulo? Já tá falando bastante já. Então, foi um prazer conversar com você, Paulo. Acho que esse assunto é bem bacana. Eu gosto sempre de falar de processos, né? E a gente volta aí na semana que vem com o nosso EDT Cast. Últimas palavras, Paulo. Tamo aí, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, quiser falar sobre venda, sobre processo comercial, estou à disposição aí. Naveguem no site, vão lá no nosso blog lá, meu. Vão no curso de White Belt gratuito, conversa com os consultores. Pô, a gente gosta muito de atender vocês, então é sempre um prazer. Tem bastante coisa legal lá mesmo no blog, no site. Dê uma olhada lá. Valeu, Bruno. Obrigado aí pela oportunidade de estar aí conversando. Eu que agradeço, Paulo. Valeu, até o próximo EDT Cast.